Bem-vindos, pessoal, a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão bacana que começou presencial no ano de 2019, segue online agora com um especialista por vez para a gente continuar conversando, continuar trazendo questões interessantes, insights. E hoje eu tenho uma pessoa muito querida, a Marta Rosinha, que vai falar com você sobre empreendedorismo e maternidade. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. Marta, muito obrigada por ter aceito o convite. Te apresenta rapidamente, já já eu te faço uma pergunta. Primeiramente, eu é que tenho que agradecer esse super convite e poder compartilhar contigo e com todas as mulheres e mães que te assistem, porque é tão complicado esse nosso universo, né? De mãe e, além de tudo, empreendedora. Então, eu sei que eu tive os meus dilemas e muitas vão se encontrar na minha história. Legal. Então, eu ia me apresentar. Te apresenta, aproveita e já te apresenta, vamos lá. Isso, já me apresento porque eu tenho uma história interessante, que é, eu por 20 anos, eu fui advogada e professora universitária. E depois dos 40, e já mãe, né, eu disse, não, vou fazer uma mudança, vou ir atrás dos meus sonhos e também poder ficar mais perto do meu filho, né? Então, fiz toda essa transição de carreira, de ser CLT para ser empreendedora, e há 6 anos, então, eu abri a Dulce, que é uma marca de moda feminina que eu estou tocando aí já nesses tempos. E que é demais, né? Nós nos encontramos, inclusive, na Feira Brasileira de Varejo, né, do ano de 2019, e estreitamos lá a nossa conversa a partir dali, né, Marta? E tu teve um evento super interessante que tu desfilou em Nova York no ano passado, né? Sim, isso foi muito legal, foi o grande reconhecimento da marca. Eu já comecei a empreender num momento que já se entendia de crise, sabe? Assim, não foi naquele período áureo da moda, então já é um período de crise. Mas desde o início eu sempre tentei inovar, trazer coisas diferentes, sempre me aprimorando. E o ano passado eu fui a Nova York na NRF, que é a maior feira do varejo, né? E lá fui buscar conhecimento, e lá, vestida de Dulce, numa visita numa loja, então a Dulce foi descoberta, se encantaram pelas nossas roupas, e surgiu o convite para a gente desfilar. Então desfilamos lá em fevereiro, guria, já estava essa loucura do Covid, a gente não sabia. Sim. E claro, uma pena, veio toda a pandemia, então mudou um pouco o planejamento, né? Eu desfilaria de novo em setembro, aí acabei não indo porque o Brasil ficou fechado para ir para lá, mas foi uma experiência inesquecível e que poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Gaúchos, então, na área da moda, só o Carlos Bach, mas ele era no segmento de noivas, então moda feminina foi a primeira vez que um estilista gaúcho foi convidado, então, Bach, que honra. É muito... Que honra, né? Que demais. Agora, eu tenho certeza que não foi sempre assim, né? Quando tu saiu da carreira de advogada para empreender, tu teve muito preconceito, tu ouviu muita gente dizendo que não valia a pena, que tu estava maluca ou coisa desse tipo? Com certeza. Imagina, 20 anos numa profissão tradicional, né? Então, aí, e com um filho pequeno, e depois tu vai começar tudo de novo, porque eu estava bem, não é a questão assim de tu fazer uma transição de carreira no momento que tu não está bem. Então, todo mundo achava que eu era completamente louca, totalmente louca. Então, assim, no primeiro ano, isso é importante para quem está com esse plano, né? Porque as coisas têm que ser bem planejadas, né? Então, no primeiro ano, claro, eu trabalhei dobrado, mas no primeiro ano eu mantive as aulas na faculdade para ver se realmente ia dar certo. E, claro, juntei também um valor para me manter naquele primeiro momento. Então, quando eu fiz 1 ano de empresa, eu vi que as coisas estavam bem, aí sim eu pedi demissão e me dediquei, porque para tu ter um empreendimento, tu tem que te dedicar 100%. Claro. Nesse primeiro momento dá para tu fazer esse projeto, né? Mas depois tu tem que te dedicar, porque para ele crescer, ele precisa de ti todo o tempo.
Eu acho que essa também é uma coisa legal para falar, porque assim, eu acho que as pessoas têm um pouco de ilusão de que gostar muito do que faz e ter alguns contatos já vai fazer com que as coisas andem rapidamente, né? E hoje, quando eu faço orientação de carreira, transição de carreira, eu sempre digo para as pessoas, quanto tempo tu tem para pensar, né? Quanto tempo tu tem de contas pagas? Quanto tu tem... Porque o que acontece? Tu tá de saco cheio do trabalho, vai sair. Mas quem vai pagar as tuas contas no mês que vem? Então, enquanto tu pode pensar patrocinado, né, que nem eu digo, isso sempre facilita para tu ter um problema menos e um problema grande, né, para pensar. Claro. Né? Então, fazer uma transição, pensar... Eu também, quando mudei da área de publicidade para a área de recursos humanos, eu fiquei quase 2 anos fazendo projetos de marketing solo, freela, para pagar as minhas contas até que as pessoas conhecessem o meu trabalho na área de treinamento. Né? Então, essa transição, ela não é motivo de incômodo, de que a gente não está se dedicando, pelo contrário, é uma visão de futuro, né, Marta? Que eu acho que muitas vezes, até provocado pela mídia, que traz a coisa como se fosse muito fácil, muito rápido, né? As pessoas não pensam muito. Então, a coisa do planejamento, como ela é importante, porque vai ter sempre mais gente dizendo que tu tá maluco do que gente apoiando, né? Pelo menos no começo. Não, e é interessante a gente falar isso, assim, porque também tem um número que é bem alto, um percentual de empresas que fecham nos primeiros 2, 3 anos, né? Sim. Então, isso me preocupava muito no início. Então, claro, eu sei que nesse momento agora da pandemia, quem está pensando em empreender, fica complicado essa questão do caixa. Mas eu, na minha vida toda, muito antes de empreender, eu sempre achei assim que tu tinha que ter um caixa de uns 3 meses de emergência, sabe? E claro. No início da pandemia, no início do ano passado, eu ouvi muitas pessoas da área financeira dizendo que as empresas que iam conseguir se manter e passar e que guardassem isso para o futuro, porque o brasileiro não tem essa coisa de guardar a caixa, né? Do guardar. Então, assim, ó, que o ideal mesmo é tu ter 1 ano. 1 ano. Claro, claro. Para se manter. Imagina, na pandemia, se tu tem 1 ano de reserva, isso permite que tu consiga pensar, pelo menos até fazer o próximo movimento, né? Não precisa gastar a reserva toda de 1 ano, mas ela, tipo, se as tuas contas diminuíram a 50%, tu consegue tocar ficha mais um tempo, né? Então, é todo um olhar. Eu acredito que com essa questão da pandemia, a gente deve ficar um pouco mais atento a essas coisas, né? Eu acho que sim. E eu queria te perguntar, assim, voltando à questão, assim, da união da maternidade com o negócio. Eu também sou mãe de adolescente, né? E a gente sabe como não é fácil. Nós duas somos mãe solo, né? Sim. E como é que a gente negocia tempos, né? Porque a culpa acaba carregando junto com a gente, porque a gente precisa se dedicar bastante para o negócio e também quer se dedicar bastante para o filho, para a filha. Como é que a gente lida, na tua opinião, assim, com essa questão dessa sobrecarga, na verdade, né? Porque eu vejo assim que tem muito uma coisa de ter que dar conta de tudo, né? E na verdade a gente tem um tempo finito e a gente precisa fazer escolhas, né? Como é que é a tua negociação? Como é que foi desde o início, né? Que tu começou a empreender? Como é que foi isso para ti? Isso é bem legal de dizer assim, ó, porque tem pessoas que acham que vão empreender e trabalhar menos, né? De maneira nenhuma. O empreendedor, ele trabalha muito mais. Eu digo até que a gente trabalha 24 horas por dia, porque dependendo do segmento, né? Mas é uma hora diferente. O que me incomodava quando eu era professora é aquela questão do horário. Eu dava aula todas as noites. Então, assim, ou então as aulas durante o dia, então tinha um compromisso do filho, tu não podia participar, um evento, alguma coisa. Claro. Aquilo me incomodava muito. Então, nesse momento lá, eu tinha mais culpa do que agora. O trabalho hoje me consome mais,
mas eu consigo compartilhar, né? Eu sei que quem é mãe de criança pequena fica mais complicado, mas assim, quando o filho começa a crescer, eu, desde que o Felipe podia, eu comecei a inserir ele no negócio. Então, agora mesmo, nesse momento, ele está super curtindo a parte de financeiro, tem que ver o que ele gosta, né? O que o filho gosta. No início, eu achei que ele ia gostar mais dessa parte de cuidar do Instagram e fazer as artes no Canva. Ele não curtiu, ele disse, isso eu não quero, odeio trabalhar com ela. Eu disse, então, vamos testando. Então, é legal, porque ele pode participar junto. Então, a gente tem, assim, tem os momentos dele, que eu consigo focar, tem os momentos meus, pessoais, e tem esses momentos que a gente compartilha, ele faz as notas fiscais. Então, eu acho legal, na medida do possível, que o filho acabe inserido, né? No negócio. Eu acho bem importante, porque além da gente trabalhar junto, né, tem uma questão de valores e de responsabilidade, de saber de onde vem o dinheiro, que acaba sendo passado sem precisar até falar, né? Eu lembro que quando eu me separei, a Maju era muito pequenininha, ela tinha 6 anos, né? E muitas vezes eu não tinha com quem deixar ela para dar uma aula e tal. E muitas vezes ela viajou comigo ou foi comigo para palestras, ela distribuía as folhas para os alunos. E, tipo, se a gente leva com leveza, os outros também encaram com leveza, né? Eu tive que aprender isso. É isso aí, é essa aí. Porque é a gente que acaba dando tom. Se a gente está ali meio desconfortável, chateado, as pessoas também vão ficar, né? Mas, tipo, é natural, e ela achava excelente. Hoje, ela é mais das artes do Canva e de fazer alguma coisa, né, para essa parte mais artística. E é muito legal a gente trocar ideias, né, sobre isso, porque eles têm uma visão de mundo diferente da nossa, né? Então, também areja o negócio, né, de alguma forma, né? Com certeza, né? Tudo. Eu não sou da era tão tecnológica, mas eu sou super. Eu pareço uma adolescente, porque como eu convivo com ele, então tem amigos da mesma idade que acham muito engraçado como é que eu manejo tão bem a coisa das redes sociais, coisa e tal. Mas eu tenho uma adolescente em casa, então é legal essa troca. A gente tem que trocar. E é legal porque a gente desce um degrau, né? E eles sobem um degrau e todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que isso vale para todo mundo que tem filho, né? Que pena quando a gente entende que são dois mundos diferentes, né? São diferentes, mas que podem conviver de uma forma tão bacana. E isso faz com que a gente também tenha mais força para o nosso negócio, né? Não sei se tu vê dessa forma também, né, Marta? Sim, tu usasse a palavra-chave um pouquinho antes, tu falasse a questão da culpa, sabe? Eu acho que a culpa é o grande problema. E eu trabalhei isso muito desde que o Felipe nasceu. Para quem me conhece, está assistindo ou está assistindo pela primeira vez, o meu filho é cadeirante, ele tem paralisia cerebral. Então, fora a maternidade, tem um peso também. Em seguida que a gente teve o diagnóstico, eu me divorciei, fiquei sozinha com ele. E aí tem aquele peso, eu convivia com outras mães, Lisiane, e elas se dedicam integralmente ao filho. É um percentual muito pequeno de mães de filhos com problemas de saúde, com deficiência ou o que seja, que trabalham fora. Só que eu é que sustento a família, então essa possibilidade não existia. Eu lidei muito bem, trabalhei muito bem essa questão da culpa lá, sabe? E isso é interessante dizer para mães de crianças saudáveis e normais que estejam assim, ó, é muito bom a mulher trabalhar fora, a mãe trabalhar fora. No caso da criança que tem um problema de saúde, uma deficiência, é constatado que a mãe que fica 100% dedicada ao filho, ela adoece. E ela acaba agravando o desenvolvimento de uma criança com deficiência, por exemplo. Então, eu acabei me livrando da culpa por causa disso. Então, é bem tranquilo, porque eu acho legal isso. O ambiente é mais saudável, vindo trazendo dois, coisas, né, de fora, tendo essa troca, como tu falou. Não, e eu acho que assim, é importante assim, momentos de válvula de escape para os dois, né? De alguma forma é bom a gente se rever, né, em algum momento do dia, mas em algum momento cada um está com as suas atividades, né? Eu vejo agora o desafio em relação à pandemia, né, que a gente ficou mais isolado, né, e muitas famílias enxergaram a dificuldade que é ficar mais tempo juntos, né?
E uma coisa que a gente combinou aqui em casa é que a gente ia ter os nossos momentos mais juntos, e a gente estava sentindo falta disso, então foi excelente, mas também teria os momentos que a gente ficaria cada uma num cantinho da casa fazendo alguma coisa só sua, né? Já que a gente não vai sair, né? Que a gente tenha pequenas válvulas de escape, ou eu tô a fim de ler e ela tá a fim de fazer outra coisa, tá tudo bem, vamos fazer coisas diferentes, porque a convivência é isso, né? E achando os espaços de cada um também para todo mundo ficar saudável, né? Sim. Aqui em casa a gente teve uma experiência bem interessante, que eu acho que cada família tem que fazer o seu teste, como é que funciona, né? Então, ali em março, foi muito interessante, assim, essa coisa mesmo, a gente não ficava tanto tempo junto, eu montei o home office e um outro office do meu lado, no quarto, meu quarto é grande, então eu montei o meu e o do Felipe, então nós trabalhamos, eu acho que durou quase uns 60 dias, assim, sabe? Ele no quarto, dormindo no quarto dele, mas a gente trabalhava no home office juntos. Aí chegou uma hora, como tu falasse, precisava ter o meu espaço e ele também, eu quero voltar para o meu quarto, para o meu escritório lá, eu disse, volta, eu quero meu quarto de volta também. Então, acho que cada família tem que achar esse espaço, né? Eu acho que é importante, assim, mesmo para essas coisas de lazer, né? Agora a gente está num ponto aqui que eu deixo ela escolher a série que a gente vai assistir, a gente assiste uma que tem interesse para ela, porque eu não sou muito de televisão, mas as coisas que a gente vê juntas eu gosto. Então, ela escolhe e a gente vai vendo, então a gente vai escolhendo ou o horário que a gente vai comer, ou um horário mais à noite e tal, e a gente vai seguindo dessa forma, e eu acho que, de novo, né, cada um vai achar a sua forma de lidar, né, porque, e assim, a questão da culpa eu acho interessante, assim, eu sempre ficava preocupada, né, de estar pouco, assim, muito pouco perto e tudo mais, né, mas um dia ela me perguntou sobre isso. E aí, por que eu não tinha um trabalho mais convencional, se não seria mais fácil, porque eu viajaria menos, porque eu passei 12 anos viajando, eu dava aula fora, então 3 vezes por semana eu estava fora. E agora eu já estou muito mais em Porto Alegre, né, nos últimos 5, 6 anos. Mas foi interessante porque ela me perguntou se eu nunca tinha pensado em ter um trabalho mais convencional, vamos dizer assim, um horário mais fixo e tal. E eu disse, já pensei umas quantas vezes. A questão é que se tu tiver febre, hoje eu posso ficar 4 dias em casa e ninguém vai reclamar. Exatamente. Eu ajusto um horário aqui, um horário ali, e eu trabalho de casa e vou te acompanhar, né? Se tu quiser tirar uma semana de férias, né? 2 anos atrás, quando ela fez 15, a gente viajou uma semana em maio. Era possível para nós duas e tá tudo certo. Um trabalho convencional talvez não me permitisse tanta flexibilidade, né? Então, ainda dentro de todos os desafios que é, né, ser empreendedor e ser empreendedor no Brasil, né? A gente pesando, pelo menos quem tem essa coisa de empreender e tal, acho que pesando sempre acaba valendo mais a pena, mesmo com todas as oscilações e todas as dificuldades que a gente pode enfrentar, né? Então, a gente, de alguma forma, quando a gente consegue organizar o tempo, fica muito mais fácil da gente ter mais qualidade de vida, como tu mesmo fala, e se organizar melhor, e isso quem está empreendendo acaba vendo que é uma grande vantagem, né? Eu amo esse estilo de vida, né? Quem é empreendedor tem tá sempre com essa batida. Então, como eu disse lá no início, tu trabalha muito mais, mas é um trabalho que é para ti, sabe? Então, ontem mesmo eu estava trabalhando no domingo, mas eu sei que se eu tiver que durante a semana não trabalhar tranquilo, sabe? Então, eu não tenho problema nenhum de trabalhar no sábado, trabalhar no domingo. Faço com maior prazer, porque tu tá vendo que tá dando frutos, né? Então, é óbvio que tem uma série de dificuldades e de problemas, mas tu vê a coisa crescendo e dá um super prazer. É muito bom ser empreendedor. O que tu entende que está sendo o teu maior desafio nesse último ano, vamos dizer assim, considerando esse momento de pandemia, o teu negócio, os projetos que tu teve que reajustar por causa disso? O que tu está vendo que está sendo o teu maior desafio nesse momento? Eu acho que a palavra só está um pouco batida, tá? Que está todo mundo usando, mas ela acaba sendo a palavra a melhor a ser aplicada, que é o se reinventar.
tá? Ela já está batida, mas acaba sendo isso. Todo mundo, independente de que área que tu empreende ou qual o tamanho do teu negócio, teve que rever o seu negócio. Então, isso é o mais importante. E isso não era só ali no início. Então, isso é muito importante, porque eu vejo assim, agora mesmo, porque eu vejo dentro do meu negócio e eu vejo nos negócios por fora. As pessoas se sentem perdidas. Ainda, tu tem que a todo momento, isso que eu digo, não é uma única reinvenção, como lá no início, por exemplo, eu tive que fazer o e-commerce, as pressas, cada negócio tem o seu novo formato, né? Mas tu tem que estar sempre reavaliando. Então, agora, nesse início de ano mesmo, eu tive ali no Natal e no Réveillon, eu tive que parar para repensar o meu negócio, porque a gente fica... Eu falei assim, é maravilhoso ser empreendedor, mas é uma coisa muito solitária. Tu não tem muito com quem trocar. A gente fica perdido. Eu vi que eu brinco que eu estava perdido naquele monte de roupa, sabe? Assim, que eu trabalho com roupa. Tu não consegue enxergar. De repente é tão simples uma mudança pequena que tu pode fazer já e o negócio retomar. Mas a gente fica muito perdido. Então, não é fácil mesmo. Assim, a grande dificuldade é essa. Tu ter a serenidade ou uma pessoa de confiança que tu possa trocar e que te mostre o caminho, né? Porque, de vez em quando, a gente fica totalmente perdido, porque é muita incerteza. Né? No país que a gente está vivendo, economia, 2021, eu não faço prognóstico, mas eu sei que ainda vai ser um ano muito complicado para os negócios. Então, não adianta, isso que eu digo, não adianta a gente, ali na virada que eu te falei que eu fiquei um pouco angustiada, porque parece que todo mundo estava vibrando num negócio, e agora tudo vai mudar, mas não é bem assim. Tem muitas dificuldades pela frente, tem muita coisa a ser retomada, né? Sim, e vai ser uma retomada ainda lenta, né? E tu sabe que eu ia te perguntar, porque eu já estou fora do mundo da moda há muito tempo. Eu tive uma passagem curta pelo mundo da moda, mas no teu mercado também é difícil achar pessoas para trocar ideias de uma forma transparente, porque eu vejo em vários mercados nos quais eu faço consultoria o medo das pessoas de trazer as suas falhas, de trocar ideia para todo mundo sair crescendo. Isso tem também na área da moda? Sim. Eu não sei se mais aqui no Sul, sabe? Mas, assim, tem muito essa coisa da concorrência, que eu acho uma bobagem. Me desculpa o termo, mas eu acho que quem pensa assim, porque eu acho que a concorrência, ela só ajuda, ela só estimula, todo mundo cresce. Então, tu sabe dizer assim, que quando eu abri a Dulce há 6 anos atrás, foi a minha maior dificuldade, porque eu comecei do zero, sabe? Por isso que eu tenho hoje o projeto Empreenda do Zero, que eu me coloco para auxiliar quem precisar no que for necessário, porque ninguém queria ajudar. De vez em quando é uma coisa simples, né? Tu não precisa pagar tudo, porque quando eu abri parecia assim que tu tinha que contratar todo mundo, eu não tinha como pagar pessoas para me auxiliarem em todas as áreas. Abrir empresa, né? É muita despesa. E eu vejo isso, as pessoas continuam, aí o tempo passou e as pessoas continuam receosas nessa troca. De compartilhar, tem pessoas maravilhosas no teu caminho, como eu encontrei a ti, e tem outros tantos parceiros que estão abertos a trocar ideias, ajudar. Mas sabe que eu coloquei isso como propósito meu de vida depois da Dulce e me preparei por todo esse tempo e comecei no ano passado, então, com esse projeto do Empreenda do Zero, que é isso, é auxiliar quem está começando, porque é muito difícil. Eu cometi muitos erros que eu não teria cometido se alguém tivesse me mostrado o caminho. Mas claro. E eu acho esse teu projeto muito interessante, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre ele, até para quem está nos ouvindo entender e, de repente, até poder colaborar com alguma coisa ou saber indicar para alguém. Sim, eu até no momento agora eu estou com 2 projetos, tá? O Empreendendo do Zero, ele é perfeito porque muita gente está perdendo emprego, né, Lisane? Muito emprego, muita gente. Ele não surgiu nesse propósito de pessoas que tinham perdido o emprego. Ele surgiu querendo auxiliar pessoas que estavam abrindo empreendimentos, mas agora pessoas estão utilizando o dinheiro das verbas rescisórias para montar um negócio. Então, eu entro
eu auxilio com consultoria, com tudo, toda a parte como abrir a MEI, tudo com pouco custo. Tu consegue fazer todo o passo a passo do teu negócio, tendo autonomia e sem ficar precisando contratar pessoas extras com custo quase mínimo. Então, esse é o Empreendendo do Zero. E tem o material disponível, tem as nossas lives gravadas no YouTube, então tem um monte de material gratuito, pode me chamar que eu troco ideias. E agora que eu te falei que eu senti essa necessidade no meu negócio, que é o Retomada, tá? Que é um projeto assim, ó, é para agora, né, Lisiane? Eu vejo que tá... Porque depois do Carnaval, que é em poucos dias, em 30 dias começam as aulas e o ano vai realmente começar nos negócios, né? Porque agora a gente está nessa meio entre safra, janeiro e fevereiro são meses mais fracos. E eu acho que ou retoma agora, então eu vejo muita gente que já abriu, mas está um pouco perdido. De vez em quando, até tu sabe que eu troco muito assim com algumas lojistas que eu faço consultoria, é uma coisa de energia. Nem é questão de gastar tanto, é só assim, ó, tu tá tão, como eu falei, tu tá tão perdido naquele, e o caixa caiu. Que não consegue te movimentar, tá bombando, né? O caixa caiu, o faturamento caiu. Então a pessoa começa a ficar nervosa e desanima. Então, de repente, é só isso. Então, é uma retomada express, que eu chamo, que eu vou lá dentro do teu negócio e a gente tenta, assim, com custo zero, dar uma virada. Como se fosse aquela coisa em casa que a gente vira todos os móveis de lugar, sabe? Então, é mais ou menos isso para retomar para março, porque eu acho que a hora é agora, não tem mais o que... Sim. E fazer o que é possível agora, né, Marta? Talvez daqui a 3 meses tenha que repensar de novo, né? Mas nesse momento não dá para ficar só observando e ver o que acontecer, o que vai acontecer. Com certeza, né? Não. E assim, até te interrompendo, desculpa, porque isso é muito, muito, muito importante, que também é um erro que eu cometi no ano passado. Não é hora de gastar dinheiro. É hora de gastar energia. O que eu quero dizer, não é vamos dizer, eu que trabalho na área da moda, não é a hora de tu comprar mais roupa, porque eu vejo pessoas perdidas, então investindo mais. Eu acredito que é a hora da gente olhar para dentro do negócio e ver o que tem. Então, gastar bastante energia primeiro nisso, para depois sair comprando e gastando, que claro, à medida que o ano for avançando... Eu estava vendo, até puxando um pouco para a Dulce, né? Tu fez alguns movimentos super interessantes de fazer combos que antes não tinha, né, no teu site, e mobilizando as pessoas para fazer compras dentro do site com uma vantagem. Então, às vezes, a compra da camiseta com a pantacur, daí a da anágua ganhava o vestido, e isso faz com que a pessoa diga, não, deixa eu olhar de novo isso aqui. E isso é com o teu estoque, né? Isso é com o que tu já tinha lançado e fazendo um outro olhar, que eu acho que é o que todo mundo está fazendo, né? Na verdade. Né? Sim. É que dá um pouco de medo, né, Lisiane? Dá um pouco de medo. Eu sei, por exemplo, a Dulce, a gente nunca fez liquidação, não é um perfil da marca. Eu nem sou muito favorável à liquidação. Mas eu tive semana passada fazendo consultoria com uma lojista que no local onde ela está, é um mini shopping, fecharam 11 lojas e ela sobrou. Nossa. E como eu te falei, deu esse desânimo. E eu fui lá conversar com ela. Então, essa é uma dica para quem está nos assistindo e tem negócios de qualquer área. Ela disse, eu não gosto de fazer liquidação, vou perder dinheiro. Eu disse, mas esse estoque está morto. Eu chamo, é morto, é que nem como eu fiz na Dulce. Eu tive que me dar conta que aquilo já está pago. Morto, do que eu digo, não é que ele não tenha valor, ele já está pago. Claro, então, o que já está ali, né? lucro, já está à disposição, né? Já está à disposição. Sim, então é isso que eu digo que é a retomada. Tu fazer uma análise de como as coisas estão, em que pé estão, como transformar o que tu tem em dinheiro para recomeçar com produtos novos, ideias novas, e assim a gente ir desbravando. E de novo, né, aquela questão do revisar, né, eu acho que esse ano inaugura um estilo diferente de negócio, que é de revisar a cada 3 meses o teu negócio. Porque a gente não sabe, na verdade, a gente nunca teve controle de nada, né, e muitas vezes chega no fim do ano e as pessoas tomam um susto do que foi o seu ano. Mas esse ano que passou, principalmente, nos mostrou com muita clareza a nossa falta de controle sobre uma série de coisas.
Então, eu acho que a revisão trimestral, que é uma coisa que eu já assumi aqui no meu negócio, ela vai ficar muito clara para muita gente, porque esse ano, de novo, vai ser, 2021 vai ser um ano em que muitas coisas vão mudar de novo. E se a gente ficar esperando para planejar só no final do ano, nós vamos perder umas 4 ou 5 ondas de oportunidades que podem aparecer, né? Sim, com certeza. É a hora de arrumar a casa, né? Então, isso é muito importante, porque a gente não tem controle mesmo, da nossa, do brasileiro, do formato de negócio, nós não temos essa cultura do controle, né? Então, a gente sabe do negócio que está entrando e está saindo, de repente tu tem um fluxo de caixa, mas tu não tem um estoque muito bem feito, então, e também não é tão complicado. Isso é o meu projeto de compartilhar as informações. As pessoas acham, mas um sistema custa uma fortuna. Não, tem sistema gratuito. Se tu acha o sistema difícil, pode ser uma planilha de Excel. Se tu não sabe Excel, um bom caderno, tu faz um bom levantamento, todas as planilhas, né? Então, é só uma questão de incorporar. Por isso, essa questão do início do ano, eu acho que é muito motivadora para as pessoas incorporarem isso no negócio, para virar uma rotina depois de 3 em 3 meses e fazendo essa avaliação. E tem mais um projeto que eu tenho gostado muito de te acompanhar, que é o da família Rosinha Visita. Eu achei muito bacana, porque tu traz questões muito interessantes sobre acessibilidade, sobre lugares em que aceitam pets e assim por diante, e tu faz uma crítica muito pontual e que já gera resultado quase que imediato, né? Eu acho que isso também é uma voz para um grupo que também muitas vezes é invisível, né? Como os cadeirantes, né? Então, acho que também vale falar um pouquinho desse projeto, se tu quiser. Deixa eu contar, que assim, ó, eu nunca quis usar a minha influência nas redes sociais como uma militância na questão da deficiência, do negativo, sabe? Porque tu acaba a tua vida vira isso, sabe? Eu sempre quis ressaltar o lado positivo da deficiência, do que tu consegue acessar. Então, esse projeto do Família Rosinha Visita surge porque, assim, o cadeirante, por exemplo, agora tá todo mundo na praia. Praia não é um lugar tão simples para mim, que sou mãe solo. Então, essas coisas culturais, o Felipe sempre curtiu muito. Então, são coisas mais legais de tu ir num restaurante, tu ir num show, tu ir num espetáculo. Então, a gente começou Família Rosinha Visita também, quando é pet friendly, a gente vai. E tu sabe que dá resultado, é muito legal. Então, até já me coloco, quem estiver assistindo, que se quiser que a família Rosinha visite, é só nos convidar, que a gente faz a avaliação. Mas é uma coisa positiva. Por exemplo, semana passada nós tivemos num local que não tinha vaga de deficiente. E na mesma hora, a dona do empreendimento entrou em contato comigo e disse: Marta, é porque a gente quer, o espaço é acessível, tem banheiro, ele é acessível, só que a gente não sabe como fazer. Me ajuda, e a gente foi lá e ajudou, e em breve vai ter. Então, é bem isso. E não serve só para quem é deficiente, né, Lizzie? Assim, ó, quantas famílias onde as pessoas não estão mais podendo ir tão para fora ou viajar, coisa e tal. Então, a gente quer saber aqui na cidade onde é que tu pode ir com a família, que tu pode ir com um carrinho de nenê, esses espaços legais. Então, está servindo como para divulgar lugares legais e para também os empreendedores, porque de vez em quando não é boa vontade, é bem isso, eles não sabem como fazer. Como é que é essa realidade? Ou até passou batido porque não é a sua realidade, né? Muitas vezes é isso também, né? Não, maravilha. E eu queria te fazer uma última pergunta para a gente já ir encerrando, né? Porque eu acho que a gente passeou aí pelo universo da maternidade, do empreendedorismo, e eu tenho certeza que tem muitas dúvidas na cabeça de quem está empreendendo nesse momento, ou tem um pequeno negócio, ou quer ajustar, né? Saiu do seu trabalho, está querendo mais qualidade de vida, quer trabalhar em alguma coisa sua. Quais seriam as dicas que tu daria para essas pessoas agora, nesse ano 2021, né? O que ela não pode deixar de fazer, o que ela tem que prestar mais atenção, assim, como pequenas dicas para ela já botar a mão na massa?
Tá. Eu acho assim que ao mesmo tempo é um ano que vai nos apresentar uma série de dificuldades. Eu acho que é um ano que tu tem que ser muito positivo. Então eu trabalho sempre isso, parece bobagem, mas eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que é o ano de empreender, sabe? Porque nas crises é que saem os melhores negócios. Para quem está começando, a minha maior dica é fazer o que ama, que isso é muito importante, né? Fazer o que tem que ser uma área que tu gosta. Por exemplo, eu não posso trabalhar com comida, não é onde eu tenho. Tu tem que ir para a área onde tu tem afinidade e começar certo, começar a coisa certa, que é isso que é o da retomada, do empreendendo do zero. Eu lá na Dulce, eu não comecei certo, sabe? Eu comecei a fazer as planilhas depois, comecei a organizar o sistema depois, e aí tudo fica mais difícil, porque a gente tem que pensar que o negócio vai dar certo. E aí vai dar certo, e aí tu começa a te atropelar, porque tu não consegue retomar lá a organização. Então, sim, claro, a gente não pode perder muito tempo. Eu sei que quem está com esse dinheiro para investir, ele tem que abrir o negócio o quanto antes, mas dá uma pausa nesse primeiro momento, tanto quem já tem o negócio e quem está começando, para organizar. Então, essa semana mesmo eu vou estar publicando, pessoal, se quiser me seguir no Instagram, que é Marta Rosinha, eu vou estar fazendo esse checklist do que tu tem que olhar na parte financeira, na parte de estoque, ou quem trabalha com serviço, porque nem o que tu tem a oferecer, né? Porque quem trabalha com serviço, eu não tenho estoque, não, mas tu tem que ver quais os produtos, que disponibilidade de horário, como é que vai ser o teu faturamento com essas horas, com o que tu tem a oferecer. Então, eu acho bem importante, a gente ainda tem esse tempinho agora que vem carnaval, essas coisas, e dão essas paradinhas, agora esse feriado, é um momento que dá para as pessoas pararem e organizarem isso para depois começar com tudo. E botar muita energia, né, Marta? Muita energia, muita energia. Eu acho que a gente está precisando. Né? Não se sentir só, sabe? É bem isso. Eu passei por isso e não quero que ninguém passe por isso. Pode me chamar, que eu sei que pode te chamar também, que é bem isso, a gente troca uma ideia. Porque de vez em quando é só trocar uma ideia, já tudo fica mais claro, né? Eu acrescentaria uma coisa, assim, de não ter medo de procurar pessoas como tu, como eu, entende? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou conversar com a Marta, mas ela está muito cheia de coisas para fazer, eu vou atrapalhar, ou daqui a pouco eu vou conversar com ela, já vai custar alguma coisa, né? E muitas vezes não, né? Uma troca de ideias, uma conversa, assim, então, assim, que as pessoas não tenham medo, né, de acessar pessoas dos seus contatos, porque isso também, assim, na pior das hipóteses, tu já sabe se tu pode ou não contar com aquela pessoa. Claro, não, isso é super importante. Não fica, a gente não tem fantasia, essa mania, né? de achar que as pessoas são inacessíveis. E eu sei que tem pessoas que já, a Marta, não sei, desfilou, não vai ver. Não, gente, é só me chamar, chamou para um cafezinho. Pode ser online, que a gente troca. Não... como eu te falei, é o meu propósito desde então, sabe? Eu acho horrível isso de tu não conseguir acessar. É tão boa essa troca entre empreendedores e entre mulheres empreendedoras mais ainda. Eu acho que a gente tem muito para crescer nisso, sabe, Marta? Tanto como mulheres que se apoiam, como empreendedores que se apoiam. Né? Eu acho que a gente tem um aprendizado razoável aí para muito chão para andar ainda, né? E eu acho que é bem isso, assim, eu fico muito feliz de ver tu trazendo esses projetos à tona, e tu sabe, né? Tu sempre pode contar comigo ali na colaboração do Empreendendo do Zero, principalmente, né? E quero muito te agradecer, né, de novo, ter participado aqui do Conversas que Revolucionam, tenho certeza que vai contribuir muito para todos que estão nos assistindo. E antes de a gente terminar, eu quero agradecer a presença de todos aqui que estão assistindo também, e tu fica fazendo o nosso fechamento, então, tuas últimas palavras aí para fechar para nós. Eu quero agradecer de novo o convite e desejar uma retomada incrível para todos em 2021, e vamos conseguir, vamos arrebentar, vai dar certo. É isso aí. Até um próximo Conversas que Revolucionam.